pra nos justificar. Santo Cristo Jesus, o Cordeiro, eternamente Ele reinará. Exaltado está, cantamos glória, cantamos glória, cantamos glória, glória nas alturas, grandes coisas fez por nós o Rei. Paz na terra veio a nós o Rei. Nossas almas engrandecem ao Senhor. Nosso espírito se alegrou em Deus. É teu povo para sempre, bem-aventurado em ti. Grandes coisas fez por nós o Rei. Paz na terra veio a nós o Rei. Cantamos glória, cantamos glória, cantamos glória, glória nas alturas, grandes coisas fez por nós o Rei. Glória, nossas almas a ti engrandecem. Glória, nosso espírito em Deus se alegra. Glória, glória, glória nas alturas, grandes coisas fez por nós o Rei. Qual é o valor de um mundo conquistar se tudo vai passar? Tanto a fazer, há tanto a conhecer. Melhor então correr. Correr não faz sentido se eu crer que ao final de tudo exista um fim sem morrer. Eu encontrei resposta e razão pra que essa vida finalmente eu não viva mais em vão. Minha riqueza está em ti, minha esperança no porvir. Nada que tem maior valor que ter a Cristo e seu amor. Oh, 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 oh. Qual é o valor de fama e condição, sem paz no coração?
O céu escureceu, a terra estremeceu, as rochas se partiram, na cruz estava o homem-Deus. O sangue derramado lavou-nos do pecado, o santo homem deu sua vida pelos seus. Boa noite, igreja. É muito bom ter você aqui. Nós estamos começando mais esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu espero que você esteja disposto a participar desse momento na casa do Senhor. Se essa é a sua primeira vez aqui, que você se sinta bem-vindo, que você se sinta acolhido. É muito bom ter você aqui no nosso meio. Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos começar com a leitura da Palavra de Deus. A passagem que se encontra no livro de Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 2, que assim diz: O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O motivo de nós estarmos aqui hoje é porque um dia o Senhor nos entregou um presente maravilhoso. Nós que vivíamos na escuridão, nós que vivíamos escravos do pecado, hoje nós podemos receber um presente maravilhoso que é Jesus Cristo. No livro de Isaías ele diz assim no versículo 6: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que se faz presente aqui. Esse é o Espírito Santo desse Deus que habita dentro de nós. Nós somos muito agraciados e temos a oportunidade de estar aqui na presença dEle. Então erga sua voz, bata palmas, levante suas mãos, pois você está na presença do grande e poderoso Deus. Então vamos juntos prestar esse culto a Ele. Não se contente em ficar aqui assistindo, participe desse momento e entregue a Ele tudo o que você tem. Vamos juntos. Esse amor maravilhoso que um dia nos alcançou. Vamos lá! Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, vontade
Vamos lá! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez, vamos declarar. Aleluia, Senhor Jesus. Se faça presente aqui neste lugar, Pai. Nós queremos mais e mais de Ti, por isso nós estamos aqui na Tua presença, Deus. Eu espero que você tenha vindo até este lugar com o desejo de receber um pouco mais do Senhor Jesus essa noite. Espero que você tenha vindo até aqui com o coração aberto para receber mais desse Deus na sua vida. Vamos juntos continuar louvando ao nosso Senhor. Dá-nos mais e mais de Ti. Nós estamos aqui tão
resolvido. Mas o que nos traz aqui para agradecer ao Senhor, e sempre temos razões para agradecer, é porque Ele nunca nos abandona, independente das circunstâncias, independente das realidades que a gente possa viver. Nós temos muitas boas razões para agradecer, porque Ele sempre está conosco e nos ajuda a não permanecer em momento de crise, mas nos tirar de lá. O salmista diz que eu elevo os olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Eu sei que é uma expressão conhecida, mas eu gosto de sempre lembrar que do Senhor não vem a tragédia, do Senhor não vem a aflição, do Senhor vem o socorro. Do Senhor não vem a perturbação, do Senhor não vem a falta de paz, do Senhor vem o socorro. É exatamente isso. E é exatamente essa promessa que Ele dá para a gente. Que sempre nós podemos contar com a presença do socorro do Senhor em nossos meios. Eu quero muito agradecer a igreja. A gente está finalizando o ano de 2025. Já ia falar 26, né? Já estou com a mente um pouco mais para frente. Mas na verdade, agradecer porque agora já é dezembro praticamente, né? Já parece que, eu não sei para você, né? Mas janeiro, você já viu aquele meme que janeiro é grandão assim, dezembro é pequenininho assim, né? Parece que vão comprimindo, vai jogando as coisas para frente, parece que fica o tempo mais escasso, mesmo ele tendo quase que a mesma quantidade de dias no mês. Mas uma das coisas que eu quero muito agradecer à igreja é pela generosidade da igreja, pela contribuição, pelas doações. Nós abrimos uma campanha de doação e nós estamos sendo bem surpreendidos pela extravagância de generosidade, de doação. Então a gente quer agradecer à igreja, você que separou as suas roupas, os utensílios domésticos, sapatos e trouxe. Recebemos muitos brinquedos também. Essas doações serão destinadas a abençoar a vida de outras pessoas, como forma de expressão do cuidado de Deus. E que essas pessoas, quando recebam, elas possam de alguma forma entender que Deus também lembrou delas e usou a vida de pessoas para fazer esse movimento acontecer. Então eu quero muito agradecer a generosidade, as contribuições, a participação. Nós queremos agora poder contribuir com as nossas dízimos e ofertas. Nós temos o QR Code, que é uma maneira que você pode abençoar esse dinheiro e essa confiança que você deposita nesta igreja. Ela é usada para tudo mais que a gente cuida da manutenção desse lugar, investimento no reino. E nós queremos muito agradecer você que regularmente tem contribuído, dedicado, oferecido a parte dos seus recursos, entendendo que isso tudo provém do Senhor. Nós temos duas maneiras, uma delas é o QR Code que está na tela, ou em algumas cadeiras à sua frente, temos os envelopes aqui na frente, ali atrás, você pode colocar o seu recurso e depositar na urna, e a gente sempre pede sabedoria de Deus, para que Ele faça, a partir dos nossos corações, a entrega necessária, correta, e nós vamos sempre orar ao Senhor pedindo esse direcionamento. Queria que você orasse comigo e após a minha oração você pode contribuir, não vai ter ninguém aqui à frente, você pode dedicar as suas contribuições. Querido Deus, obrigado, Pai. As canções que acabamos de entoar aqui, Deus, elas falam que o Senhor lembrou da gente. E o Senhor veio ao nosso encontro quando a gente se via perdido, sem saída, quando a gente via inquieto, quando a gente estava sem perspectivas de futuro. O Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor, na verdade, sempre esteve lá. Mas talvez as circunstâncias nos levaram a esquecer do Senhor por um tempo, ou outras razões nos perturbaram ao ponto de tirarmos os olhos de Ti. Mas, Senhor, agora nós pedimos que o Senhor coloque o nosso coração e o nosso espírito na direção correta, Pai, de modo que a gente não perca o Senhor de vista, nem por um instante. Que a gente não tire mais os olhos de Ti, nem por uma razão, nem por uma outra circunstância. Que a nossa visão seja clara, tendo o Senhor como o alvo do nosso viver, o alvo da nossa energia, o alvo da nossa poesia, o alvo da nossa oração, Pai. Mas também o alvo da nossa generosidade por meio das contribuições. O Senhor não precisa de nada, sabemos disso. Quem precisa somos nós. E justamente ofertamos porque precisamos. E porque entendemos que esse movimento de generosidade vai para além de nós.
E é para isso que o Senhor nos chamou para viver, para além de nós. Agora dá sabedoria, Deus, à nossa liderança, para que possam tomar decisões corretas, com responsabilidades. Possam tomar decisões que honrem o Deus a quem a gente tem proclamado aqui. Obrigado, Deus, por essa igreja. Pelo movimento que o Senhor tem feito e tem realizado através de nós. Vidas têm sido impactadas, corações sendo alcançados, o perdão sendo liberado, restauração acontecendo. Isso não diz respeito a um grupo de líderes aqui. Isso diz respeito ao agir do Teu Espírito Santo no nosso meio. Continua, Senhor. Isso aqui é para Ti, é Teu, sempre foi. E que nós não atrapalhemos o Teu trabalho aqui. Obrigado. Amém. Amém. Você pode contribuir nesse momento. Eu queria ler muito rapidamente o Salmo 130 para você. Salmo 130, um salmo que diz o seguinte, versículo 1, Salmo 130, versículo 1 diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, esteja atento aos meus ouvidos, esteja atento os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se Tu, soberano Deus, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na Sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Versículo 7, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. De todas as suas culpas. O versículo 1 dá o tom do que o salmista está querendo expressar. Das profundezas clamo a Ti. Bom, o que significa das profundezas? Talvez a gente poderia substituir esse das profundezas por uma outra expressão que vai trazer o mesmo significado. Talvez a expressão que a gente pudesse usar seja: do fundo do poço eu clamo a Ti. Do beco sem saída eu clamo a Ti. São expressões que também trazem a ideia do autor das profundezas, ou seja, em meio às ansiedades da vida, em meio aos medos, em meio às crises, eu clamo a Ti, Senhor. E o bom é saber que o Senhor não está distante de nós quando nós nos encontramos nessa realidade da vida. O bom também é saber que a graça de Deus não espera que a vida melhore para poder Ele nos ouvir. Ele não espera que a gente tenha uma semana melhor para poder Ele então se voltar para nós. Graças a Deus que não é assim. O salmista expõe a sua vida e a sua necessidade. E aí a resposta de Deus vem acontecendo nos versículos mais para frente. Ele vai dizer assim: Deus ouviu. E Ele me deu esperança. E Ele me perdoou. E Ele faz uma redenção abundante. Redenção significa restauração completa. Então é isso que nós vamos fazer como igreja agora. Nós vamos orar uns pelos outros. Existe um perigo muito grande naquilo que a gente faz repetidamente, que é cair no mecanismo do automático. Uma das coisas muito perigosas da vida do cristão é cair no automático. É quando ele faz as coisas sem pensar no que está fazendo. É quando ele fala, mas não quer se vulnerabilizar. Ele quer manter a vida sob controle. Bom, o salmista aí não está nesse cenário. Ele está abrindo o coração e está dizendo assim: eu estou no fundo do poço. Eu preciso de ajuda. Senhor, eu clamo a Ti, eu reconheço a Ti.
mas também não é o momento, talvez não seja a oportunidade ideal para você abrir os detalhes. Mas se você estiver precisando de ajuda, uma sugestão para você, o salmista está dizendo, diga, ore por mim, eu preciso de ajuda. Ore pela minha casa, ore pelo meu espírito, ore pelo meu amigo que está enfermo, ore por mim. Isso é suficiente para dar o tom de como as coisas devem caminhar. Vamos fazer isso, 4 pessoas em grupos. Você que visita essa igreja hoje, não se preocupe. Alguém da nossa igreja vai abraçar você e vai orar com você. Você não precisa falar nada, você não precisa se expor, mas nós queremos abençoar a sua vida. Não caia no automático, em nome de Jesus. Não caia no automático. Não haja com as pessoas de maneira superficial, mas ore por elas. Saiba o que se passa e se preocupe em orar por essas pessoas. Vamos fazer isso juntos. Ore com alguém que talvez você ainda não conheça, não saiba o nome ou não ora com frequência. Vai lá, dá esse passo. 4 pessoas é um número bom para isso.
Senhor Deus, maravilhoso Deus, que sempre nos ouve, que sempre se inclina, que sempre está atento, nunca distraído. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua generosidade, pela tua bondade. Senhor, nós temos muitas razões para agradecer. O ano caminha para o seu fim, mas quando nós olhamos para tudo que vivemos ao longo desse calendário, os nossos corações se enchem de profunda gratidão, porque mesmo em meio às dificuldades, às crises, às lutas, o Senhor esteve conosco, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por permanecer fiel quando nós não somos fiéis. Obrigado pela tua estabilidade que nos mantém, pela tua misericórdia que se renova. Senhor, tu conheces os nossos corações, sabes o que se passa, sabe que temos situações muito difíceis que temos vivido. Nós recorremos a ti, porque sabemos que de ti vem o Senhor nos escuta, o Senhor se inclina para a gente, Pai. Obrigado, Senhor, por perdoar os nossos pecados. Obrigado por nos dar esperança. Obrigado por nos restaurar por completo. Oro pelas casas aqui, pelas famílias aqui. Preocupações apresentadas, temores, incertezas, diagnósticos, luto. Mas também, Senhor, aqui entre nós existem pessoas que ao longo dessa semana celebraram mais um aniversário. Obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas. Obrigado por essas pessoas que têm vivido uma vida que glorifica o seu nome. Obrigado pela vida desses aniversariantes, Pai. Abençoa, Deus, a vida desses irmãos tão preciosos. Obrigado pela tua igreja, por o Senhor nos trazer a esse lugar. Louvado seja o teu nome, Deus. Agora que vamos ouvir a tua palavra, o Senhor fale mais uma vez, de maneira muito intensa, direta, simples, profunda. E que não seja um mero exercício de receber informações, mas que seja um exercício genuíno de transformação do teu Espírito agindo no nosso meio, impactando todas as áreas da nossa existência. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Se você puder, dá um abraço, com quem você orou. Dá boas-vindas se você ainda não conhece, recebe bem. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Que bom ter você entre nós. Enquanto você cumprimenta e abraça, agora sim quero dar boa noite para você. Boas-vindas, se você nos visita, está a primeira vez aqui, seja bem-vindo à nossa igreja. Somos a Igreja Batista Campos Manaus. Que privilégio é o nosso receber você aqui e de alguma forma cooperar no processo de expansão, de tornar o nome de Cristo conhecido. Eu preciso fazer 2 convites antes de nós irmos para a mensagem dessa noite. O primeiro deles é dia 21 de dezembro. Nós vamos celebrar o Natal aqui em nossa igreja. Eu queria muito que você preparasse para essa data. 21 de dezembro é um domingo e nós vamos estar reunidos aqui. E nós estamos preparando e organizando, tem uma turma já ensaiando. Essa semana algumas coisas vão ser mexidas aqui, então você vai achar um pouco diferente, mas na verdade é uma preparação para o dia 21. Então se você também quer servir, se envolver, a gente tem todo um cenário que está sendo preparado e você pode, por favor, se envolver com a gente, falar com a gente após o culto e dizer: pastor, estou chegando agora, não sei como fazer, mas eu quero ajudar de alguma forma. Tem muito trabalho pela frente, mas vai ser muito bom o dia 21 de dezembro com a gente, a celebração do nosso especial de Natal. O próximo convite que eu quero fazer para você é no próximo sábado. Vai acontecer a nossa confraternização, que a gente chama de confra, O que é isso? É uma noite em que a gente vai reunir toda a igreja, e a gente vai fazer um jantar de confraternização.
Então é uma noite em que essas cadeiras vão ter mesas aqui postas, talheres, pratos, e a gente vai ceiar juntos como igreja. É uma noite muito especial, é uma noite de retrospectivas, é uma noite de palavra, é uma noite de alegria, de festa, e todo mundo está convidado, todo mundo está convidado. Ontem nós, quando estávamos na vigília aqui essa noite, um dos temas do texto que a gente estudou foi a parábola do grande banquete, em Lucas 14, que fala sobre esse Deus que prepara um grande banquete e chama as pessoas para virem para esse jantar, e ele fala, tem lugar, tem lugar, tem lugar. E o meu amigo Levi, obrigado Levi, você é fera. Essa garganta está assim por causa do jogo de ontem, Levi. Não é bem isso não, mas está tudo bem. Por falar nisso, parabéns aos irmãos rubro-negro aí. Eu sou palmeirense, mas não deu. Eu orei muito também, mas eu não... pequei agora. Venha na confra próximo sábado. É isso que eu queria dizer, por favor. Venha. Já me desequilibrei aqui. Gente, você precisa passar o seu nome para algumas pessoas. Por que você precisa passar o nome? Porque envolve refeição e a gente precisa ter o controle da quantidade de pessoas que vão estar aqui. Mas você pode também contribuir, você pode trazer um suco, você pode trazer uma sobremesa, você pode trazer um prato, e você pode contribuir de alguma forma, ajudar em alguma coisa e fazer uma grande festa. Talvez você diga assim, pastor, cheguei hoje a primeira vez aqui. Por favor, meu irmão, venha no próximo sábado, 7h30 aqui. Se é 9h30, venha, vamos estar juntos aqui. E tem um grande fechamento, todo ano a gente faz um bingo. Então, venha, né? Eu sei que é algo não muito gospel, mas venha que vai ser muito bom. E a gente diz, olha, geralmente a galera que vem as primeiras vezes costuma ganhar os melhores prêmios. Inclusive, se você quiser, pode contribuir também com o prêmio do bingo. Algum outro presente que você queira doar e ser na hora fazer parte da festa aqui. Então, próximo sábado, você precisa dar o nome para quem? Você pode me procurar, você pode procurar a Paula que está ali. A Paula vai levantar aqui, ó. Isso, você fala com ela. Vânia está aqui, Margarete está aqui. Esse povo todo, você pode falar com ele. Diz assim, meu irmão, o pastor falou de uma confraternização e ele disse que eu podia vir. Pode vir. E você pode trazer, inclusive, alguém que nunca pisou na igreja. Pode. Nunca veio? Pode. Só preciso que você diga para que a gente coloque o nome lá. E aí você diz, olha, vai vir eu, minha esposa, meu filho e mais 2 amigos. Pronto. E a gente vai listando. E aí a gente vai ter o controle melhor para fazer uma festa linda. Uma noite incrível. Sábado, 7h30, a gente espera você. Dito isso, Charles, por favor. Deus te abençoe, Charles. Obrigado, viu? Bem, está abençoando já, não se preocupe não. Olá, queridos, bom dia a todos. Deus abençoe cada um. Que bom ter você aqui conosco. Graças a Deus pela sua presença aqui. Nós somos a Igreja Batista Campus Manaus, nós queremos tornar Cristo conhecido. E nós estamos já, você já entendeu, né? Na contagem regressiva. Hoje é 30 de novembro, também conhecido como último dia do mês. Portanto, amanhã já é dezembro. Já estamos no espírito e nas preparações para o Natal. Você ouviu o pastor falar da confra, também quero falar da programação do dia 21. Nós temos uma programação de Natal, uma peça, algumas músicas. E aí você também já pode começar a pensar em quem seria a pessoa que você gostaria que estivesse aqui para ouvir, para também participar desse momento, ouvir essa mensagem. E nós já estamos nesse pique, nesse espírito, nessa alegria que esse momento traz. Eu não sei quais são as tradições que você tem, que geralmente as pessoas criam tradição, né? Eu tenho a minha tradição de Natal, irmão. Minha tradição de Natal é ver filmes de Natal tipo B. Sabe, tipo B, que os atores são horrorosos, a história é sempre a mesma, aquele clichê todo, mas os cenários da cidade pequena, com neve, com árvore, eu acho tudo aquilo muito lindo. Então, já estou fazendo minha maratona de filmes, eu não sei qual é a sua tradição, mas que alegria nós estarmos já respirando esse momento, que é o momento do Natal. E, em homenagem a isso, né,
vou aqui começar as pregações, eu acho que é isso, né, pastor? Começar as pregações sobre o Natal. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no último capítulo do último livro do Velho Testamento. Estou convidando você aí para Malaquias. Sabe que tem um Malaquias, né? É fácil encontrar, gente, antes de Mateus. Você topou em Mateus ou pé antes, é Malaquias. O último capítulo é o capítulo 4. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o sol e o mensageiro. Coisas do Natal, o sol e o mensageiro. E eu estou lendo para os irmãos Malaquias capítulo 4, e eu estou lendo o versículo 2. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas. Para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça vai se levantar, e ele vai trazer cura nas tuas asas. E eu queria agora avançar um pouco para o versículo 5 do mesmo capítulo. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Nós lemos o versículo 2, que fala do sol da justiça. Nós lemos o versículo 5, que fala do Elias, o mensageiro. E aí, eu prometi a você que nós estávamos começando as pregações sobre o Natal. E é claro que a sua primeira pergunta é, irmão querido, o que é que isso tem a ver com o Natal? Eu esperei falar de Jesus, da árvore, do trenó do Papai Noel, está falando do sol e está falando do Elias. O que é que isso tem a ver com o Natal? A minha resposta, claro, é tudo. Nós estamos lendo o último livro do Velho Testamento. E eu não sei se você sabe, ele não está colocado aqui à toa. Malaquias, dentro da sequência cronológica das profecias bíblicas, ele é realmente o último profeta. Ele provavelmente viveu ali naquele mesmo período pós-exílico da reconstrução da vida do povo com Esdras e Neemias. Mas a última voz profética, a última voz entendida como voz que Deus usou para falar algo para o seu povo, foi a voz de Malaquias. E aí depois que Malaquias encerrou a sua profecia, sabe o que é que teve? Nada. Ele encerrou a profecia. Na verdade, se você conhece um pouco dessas coisas de Bíblia, você sabe que tem os 400 anos de silêncio. Já ouviu essa expressão? 400 anos de silêncio. As Bíblias antigas, a minha não é tão antiga assim, mas eu tive uma dessas antigas. As Bíblias antigas, veja se a sua é dessa aí do tempo do Eurico Nelson. As Bíblias antigas, depois de Malaquias, elas traziam 4 folhas em branco, justamente para representar os 400 anos em que não houve revelação de Deus para o povo, entendido assim, dessa maneira, né, como uma revelação confirmada pelo Senhor. Então nós estamos falando do profeta que encerrou a voz de Deus no Velho Testamento. E eu não sei se você entende isso, mas deixa eu ir por partes. Quando Malaquias faz o seu ofício profético, muitas coisas já aconteceram na história do povo de Deus. Muitas coisas aconteceram. As mais trágicas, dominadas pelos babilônicos. Nabucodonosor invadiu, destruiu o templo, levou o povo como cativo. Foram 70 anos, segundo a profecia de Jeremias. Depois, o reino babilônico foi derrubado pelo reino persa. E os persas tiveram um olhar mais bondoso, mais generoso. Isaías já tinha profetizado isso, que Ciro seria um homem que olharia com bondade para o povo dele, o povo de Deus. E quando os persas assumiram o poder, Ciro permitiu que o povo de Israel voltasse para a Judéia. Eles voltam, eles reconstroem o templo, eles refazem os muros da cidade, eles retomam a sua vida. E é curioso você perceber que quando eles voltam, eles conseguem voltar curados de uma doença. A doença que levou, inclusive, para o castigo do exílio, a idolatria. Quando você olha a história do povo de Deus depois do exílio, o retorno, você já não vê mais o povo tendo dúvida se Deus é Yahvé ou se é Baal. Você não vê mais o povo tentando, como disse Elias, né, cochear entre 2 pensamentos.
Se Deus é Deus, serve a Deus. Se Baal é Deus, serve a Baal. Essa doença foi curada. A doença da idolatria estava curada. Mas se você, tarefa para casa, tá? Desculpa mal de professor, sempre, né? Tarefa para casa. Se você for ler os 4 capítulos de Malaquias, você vai ver o seguinte: mesmo curados dessa doença da idolatria, o povo estava acometido por outra doença. O pastor Tiago falou aqui, nem sabia, mas ele falou aqui. Sabe o que é um dos maiores problemas do povo de Deus? É quando você perde o significado das coisas. E faz tudo de maneira repetida, ritualística, automática, religiosa. Era o que o povo estava fazendo. E agora a profecia de Malaquias não é mais uma profecia que está sendo dada porque o povo está adorando o Deus falso. É porque eles estão adorando o Deus verdadeiro, mas de maneira falsa. O pecado do povo agora não era adorar um Deus falso, era adorar o Deus verdadeiro de maneira falsa. Quando você for ler Malaquias, você vai ver que ele diz assim: olha, Deus está muito aborrecido. E vocês perguntam, por que Deus está aborrecido? Vamos lá, vocês estão trazendo como oferta um animal qualquer, porque havia toda uma legislação para o tipo de animal que podia ser ofertado para Deus. Vocês estão trazendo o manco, o coxo, o ferido, o doente. Vocês estão entregando sobras para Deus. Os sacerdotes não estão mais cumprindo seus ofícios com a dedicação e o detalhismo que foi exigido. Estão fazendo de qualquer jeito. Os homens desta sociedade estão abandonando as suas mulheres. Estão se envolvendo com mulheres estrangeiras, coisa que a lei dizia para não acontecer. Vocês conhecem o clássico Malaquias 3? Vocês estão roubando Deus. E vocês perguntam: Deus, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Não está vindo mais a alegria de trazer, de ofertar. Vocês estão retendo, vocês esqueceram esse negócio. E aí Malaquias vai listando uma série de práticas que mostravam, mais uma vez, que não era mais uma adoração ao Deus falso, era uma adoração falsa ao Deus verdadeiro. A última coisa que ele fala é assim, ele não fala dessa maneira, mas essa é a ideia, tá? Vocês estão aparecendo na presença de Deus com uma cara de pau absurda, um cinismo estratosférico. Como nós estamos sendo cínicos? Vocês estão vindo adorar a Deus, mas o coração de vocês está dizendo assim: Deus não se importa com a gente. Quem não adora a Deus está vivendo melhor do que eu. Por que eu vou adorar a Deus? Adoração pragmática. E vocês estão vindo assim para a presença do Senhor. E esse relato todo, terrível, mostra um povo doente, que conhecia o Deus verdadeiro, mas que não tinha essência, ânimo, espírito, significado para adorar o Deus verdadeiro. E é justamente nesse momento, quando o profeta está falando das pessoas que vêm adorar a Deus, mas vêm com um coração cínico, dizendo que quem não adora a Deus vive melhor do que quem adora, que Malaquias faz esse comentário que a gente acabou de ler, logo no primeiro versículo. Ele diz: olha, vocês vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre quem é verdadeiro e quem é falso. E ele faz uma promessa. Através de Malaquias, Deus faz uma promessa. A promessa é, Malaquias 4:2, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça vai se levantar, trazendo cura nas suas asas. Mas antes do sol da justiça, quase no final do Velho Testamento, versículo 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. E eu estou falando aqui de um povo que conhecia Deus, mas que perdeu o amor por Deus. E eu estou falando aqui de um Deus dizendo que esse não é o final da história. Agora vamos lá. Depois que Malaquias encerrou
o seu escrito. Os melhores estudiosos falam como se fosse o ano 430 a.C. Daí a gente arredonda para 400 anos. Depois que essa pena foi largada, depois que esse livro foi fechado, 400 anos, 400 anos. Muita coisa na história do povo de Deus naquela terra aconteceu. Você sabe que a geopolítica do Oriente Médio até hoje, você não pode dizer que ela é uma coisa monótona. Haja emoção. E quando Deus encerrou a sua fala, a história não parou. Eu falei dos persas, lembram? Os persas foram derrotados pelos gregos com Alexandre Magno. Aquele território tornou-se província de Alexandre Magno. Mas logo depois ele foi morto e o seu império se dividiu. Aquela região ficou sob domínio primeiro dos sírios, depois dos egípcios. Depois houve uma briga enorme dos dois por aquele território. E houve um monarca sírio, você já ouviu falar do abominável da desolação do profeta Daniel. Antíoco Epifânio IV, ele, na tentativa de tornar aquele território um território de cultura, de língua, de religiosidade, de adoração grega, ele desrespeita o templo. Ele oferece um porco no altar que era para Yahvé. E isso provoca uma rebelião enorme. Não sei se você já ouviu falar do sujeito chamado Matatias. Ele começa uma revolta que é chamada Revolta dos Macabeus. E ele e os seus 5 filhos lutam contra aquele poder. E por um momento eles conseguem libertar aquele território. Mas logo depois vem o domínio sírio. E logo depois vem Pompeu, exército romano. 63 a.C. e Roma domina aquele território. E no final do século I a.C., você tem a Judéia virando província romana. É justamente nesse ambiente, eu estou falando só da geopolítica. A gente podia falar da cultura, podia falar da religião, dos saduceus, dos fariseus, dos essênios que surgem nesse período. É um período intenso, mas a voz de Deus está silenciada. Deus está olhando do céu, tudo aquilo acontecer. E talvez você pergunte, poxa, mas Deus demorou, né? 400 anos. Você recorda que foi o mesmo tempo para que o povo de Deus fosse libertado do Egito? 400 anos. Deus não faz nada à toa. Naquele mesmo tempo, ele estava preparando o cenário. Agora ele prepara o cenário novamente. E depois de 400 anos, algumas coisas começam a acontecer. E eu queria rapidamente fazer você perceber as coisas que acontecem. Aproveite, que você estava no final de Malaquias, o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, primeiro versículo do Evangelho, ele diz que vai apresentar a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus abre o que a gente tem hoje como um Novo Testamento organizado, dizendo, olha, a voz de Deus voltou. O Filho de Deus, a promessa a Abraão e a Davi, se encarnou, Jesus Cristo. E eu vou mostrar como ele está conectado a Davi e a Abraão. E as promessas de Deus estão se cumprindo nesse homem. E depois de fazer toda a exposição da genealogia, ele vai falar do nascimento de Jesus, da visita dos magos, da fuga para o Egito. E quando chega lá no capítulo 3 de Mateus, eu estou em Mateus ainda, queridos. Começa assim, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Talvez você não tenha nem percebido, mas está aqui, o sol e o mensageiro. Jesus é o sol da justiça prometido em Malaquias. João Batista é o Elias, o mensageiro que viria para anunciar o grande e terrível dia do Senhor. E todos os evangelistas entenderam isso. Vamos agora para o começo do Evangelho de Marcos. Não vou lhe aborrecer muito não, é só um pouco, vamos lá. O Evangelho de Marcos começa assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está aí o sol. E sabe o que ele diz logo no seguinte? Conforme está escrito na profecia de Isaías, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, que preparará o meu caminho. Voz do que clama no deserto.
está aqui novamente. João Batista, como precursor, pré-anunciador, o mensageiro que revela o sol da justiça. Vá para o Evangelho de Lucas. Aí você está pensando assim, poxa, ainda bem que só são 4 evangelhos. Exatamente, ainda bem que só são 4. No Evangelho de Lucas, a gente começa assim, Lucas dizendo para um amigo chamado Teófilo, muita gente quis escrever sobre esse sujeito, e eu também me atrevi a fazer isso. Eu espero que sirva para você de edificação. E ele começa a contar uma história. Ele começa a contar a história de Isabel, esposa de Zacarias, que ficou grávida. E sabe quem era o filho da Isabel com Zacarias? João Batista. E logo depois ele conta de Maria, que ficou grávida pela intervenção de Deus. Sabe quem era o filho de Maria? Jesus, o mensageiro e o sol da justiça. E se você for para João, aleluia, é o último evangelho da Bíblia. No primeiro capítulo de João, João diz, no princípio era o verbo era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito que se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É assim que João começa a apresentar Jesus Cristo. E no versículo 6, veja você, ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E ele vai falar do João Batista. O que eu estou tentando dizer para vocês, queridos, é que o Natal é o cumprimento da maior promessa que Deus fez. Não foi à toa que ele terminou o Velho Testamento dizendo, aos que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, trazendo cura nas suas asas. E eu vou enviar o meu mensageiro, o profeta Elias. Jesus Cristo é o sol da justiça. Elias é o mensageiro para anunciar a vinda do Salvador. Quando nós pensamos no Natal, preste atenção, nós não estamos pensando numa data. Se o Natal fosse comemorado em 20 de fevereiro, ou em 10 de julho, sei lá, nós teríamos a mesma alegria. Nós teríamos o mesmo sentimento de gratidão a Deus. Eu não sei se a gente ia ter árvore, né? Porque tem uma coisa do inverno e tal, mas a gente teria o mesmo empenho em dizer que momento incrível é esse que nós comemoramos. Porque nós comemoramos o fato. E o fato é que a maior promessa de Deus foi cumprida. Jesus veio. E se você me permitir, eu parei no Evangelho de João. Quando João fala sobre a vinda de Jesus, ele vai dizer no versículo 14, que o verbo, João 1,14, se fez carne. Isso é o Natal. Nenhuma outra história, de nenhuma explicação sobre por que esse mundo existe, vai falar de Deus se tornando carne, de Deus se limitando ao corpo de um ser humano. E não é um ser humano adulto. Jesus não chega grande de algum lugar que ninguém sabe, falando, opa, cheguei Brasil. Ele não faz isso. Ele, como todo ser humano, é gerado no ventre. A Dona Maria teve 9 meses de carregar Jesus no colo. Deve ter tido os enjoos. Deve ter ficado com aquela coisa que é a mais linda de você ver, um barrigão desse tamanho. Desculpa as irmãs, parecendo uma pata andando assim. Mas devia ser lindo. E Jesus teve que ficar no colo da mãe. Jesus foi ninado. Jesus foi amamentado. Jesus teve fralda trocada. Jesus foi tão dependente do cuidado materno e paterno como qualquer criança recém-nascida é.
o Verbo se fez carne. Graças a Deus, Jesus nasceu. Graças a Deus, a promessa se cumpriu. Graças a Deus, João Batista veio como Elias que anunciaria o Salvador do mundo. Graças a Deus, Jesus, o sol da justiça, veio para trazer cura nas suas asas. Isso é o que nós comemoramos. Isso é o nosso Natal. Este fato impressionante. E eu quero que você lembre que quando João fala sobre Jesus vindo, o Verbo se fez carne, na sua versão diz, e habitou, ele viveu entre nós, né? É uma explicação possível, mas ela não pega o melhor desse texto. Se nós fôssemos traduzir no pé da letra, na minha versão está habitou. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu não sei como é que está na sua versão, habitou, viveu. Mas uma tradução mais literal seria tabernaculou. O Verbo se fez carne e tabernaculou. Sabe por quê? Porque ele está fazendo referência ao povo de Deus andando no deserto e o tabernáculo, que era um templo móvel, montado e desmontado no deserto. E é interessante pensar no templo móvel porque, desculpa queridos, ele se move, ou ele é movido, ele não fica num lugar estático. Mas quando o templo foi inaugurado, a glória de Deus desceu. É essa graça e verdade que se fala, que encontra em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus ambulante, encarnada, vivendo e convivendo entre os homens. Isso é o nosso Natal. Quando a gente pensa nesse momento, nesse período, a gente se alegra, a gente ouve as músicas, a gente coloca os enfeites, a gente faz a confra, a gente faz a programação do Natal, mas tudo isso só faz sentido porque nós entendemos a promessa de Deus se cumpriu. O Senhor veio, o sol da justiça raiou. Agora eu quero voltar com você lá para Malaquias, e eu quero que você medite comigo, se você puder, sobre como Deus apresenta essa promessa. Ele diz, para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Todos nós achamos, ninguém acha aqui, desculpa, todos nós temos certeza de como esse mundo é injusto, de como ele está desconcertado. Se você não sabe, o Camões tinha alguns poemas que a gente chama de poemas de desconcerto do mundo, que eram poemas que diziam como as coisas parecem que uma peça está faltando, ou está mal encaixada, alguma coisa está fora do lugar. E um dos poemas mais conhecidos de desconcerto do Camões diz o seguinte: os bons eu sempre vi passar no mundo vários tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamento. Esse é o desconcerto. Mas Deus, pelo profeta, promete: aos que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem de nós não anseia a justiça? Quem de nós? Agora você tinha que ser um pouco mais justo, profundo e sincero para dizer o seguinte: o mundo deveria ser regido pela justiça, inclusive eu. E aí talvez a gente já não queira tanta justiça, porque a gente não é tão justo assim. Mas o Senhor que vem é o sol da justiça. E deixa eu explicar, deixa eu comentar por que essa beleza da figura do sol. A gente sempre associa o sol ao período do dia, período onde ele brilha, obviamente, das 12 horas do dia, e que é o período do fazer, é o período da atividade, é o período em que nós podemos enxergar as coisas melhor e realizar melhor os nossos trabalhos. Se lembra quando Jesus curou o cego de nascença? E Jesus disse, olha, é melhor trabalhar sendo dia, a noite vem, quando a gente não pode mais trabalhar. A escuridão é o impedimento. Você já tentou andar às cegas?
Faça essa tarefa hoje, apague todas as luzes da sua casa e tente andar normal lá na sua casa, de luz apagada. Talvez você consiga, mas você vai ter muito mais cuidado. A luz, ela é aquilo que nos permite enxergar a realidade. C.S. Lewis falava de Deus, dizendo o seguinte: eu acredito em Deus como eu acredito no sol. Não é só porque eu consigo ver o sol, mas é porque através do sol eu consigo ver todas as outras coisas. Você está andando no escuro, querido? Você está tateando na vida? Parece que as coisas estão embaçadas, opacas, ou talvez até de total escuridão. Deixa eu lhe dizer o que o sábio diz, né? O caminho do que ama a Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Jesus Cristo é o sol da justiça. Natal é o cumprimento dessa promessa de que para os que temem o sol nascerá. E sabe o que o sol vai trazer? O sol vai trazer cura nas suas asas. Na minha versão está cura, em algumas está salvação. E aí eu preciso que você entenda que Jesus Cristo é exatamente a resposta de Deus para um mundo cego, para um mundo doente, para um mundo perdido. Mas deixa eu melhorar isso. Porque a gente fala o mundo e você vai pensar lá na Ásia, na Tailândia, sei lá. Jesus é a resposta de Deus para a sua cegueira, para a sua doença, para a sua perdição. Sim, porque sem Cristo nós estamos cegos, doentes e perdidos. Mas graças a Deus que Jesus veio e, como diz a promessa, trouxe cura, trouxe salvação nas suas asas. Eu preciso que você entenda, você que também ama o Natal. Ah, eu gosto do Natal porque é a festa da família. É errado. Ah, eu gosto do Natal porque é o nascimento de Jesus. Ok. Um sujeito que veio deixar um exemplo bom de viver. É errado. Ah, eu gosto do Natal porque é sobre Jesus. Certo. Quero um cara bonitinho. É errado. Não torne Jesus Cristo menos do que Ele é. O sol que vai nascer vai trazer salvação, vai trazer cura, porque nós estamos perdidos, nós estamos doentes. É a defesa pública anunciando que vai ter chuva e uma coisa assim, tá, queridos? Podem desmarcar aí, eu já recebi aqui. Então, amados, nós não podemos dizer que nós amamos o Natal se nós não entendemos o que o Natal é. E o desafio é esse. E nenhum problema em você reunir com a família. Nenhum problema em você colocar os enfeites bonitos. Nenhum problema de você colocar as músicas natalinas. Mas se é isso, você ficou na tradição do Natal. Você está tentando, como aquele povo da época do profeta, você está tentando adorar um Deus verdadeiro de maneira falsa. Coloque o que é prioridade como prioridade. Hoje, quando eu desejo, já está nesse período de desejar o Feliz Natal, né? Eu uso uma estratégia. Se você achar que é boa, você também pode usar. Eu já não digo mais Feliz Natal. Eu digo, Jesus nasceu, Feliz Natal. Porque esse é o Natal. É o nascimento do nosso Rei, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Agora, deixe eu tentar encerrar o meu raciocínio, lembrando que quando o profeta fala do sol, com a salvação, com a cura nas suas asas,
ele diz assim, pelo menos está assim na minha versão: e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias 4:2. Se puder projetar aqui, eu agradeço esse último trecho. Ele diz: e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. O que ele está dizendo é que é impossível você ter recebido a promessa de Deus, você ter sido tocado pelo sol da justiça, você ter sido abraçado pelas asas que curam, que trazem salvação, e você não se alegrar com isso. Na minha teoria, eu posso estar errado, tá? O pastor vai ter o mês todinho para me consertar. Mas a minha teoria é que crente devia ser um sujeito mais alegre do mundo. E em dezembro mais ainda. Porque nós estamos justamente nesse ambiente de lembrar o que Deus fez. Aí vou usar uma linguagem bem que o pastor gosta, para que nós estivéssemos à mesa com Ele. O incrível que Deus fez, o Verbo se fez carne, para que nós estivéssemos à mesa com Ele. O incrível que Deus fez, se reduziu, se limitou à vida humana, para que nós pudéssemos sair e saltar de alegria. E eu sei, queridos, a vida é dura. As situações que nós enfrentamos no dia a dia são desafiadoras. Mas eu vou lhe dizer o seguinte: boa parte do nosso fracasso, quando essas situações ocorrem, é porque elas parecem ser tão intensas, que elas nos fizeram perder a consciência da presença de Deus na nossa vida. Porque Deus nunca vai deixar de estar presente, mas a gente perde a consciência da presença de Deus, né? A perturbação, as tribulações, elas vêm de meu Deus. Você ainda fala assim, meu Deus, né? Mas nem está falando de verdade, gente. A gente está igual o povo aqui, né? Só fingindo. A gente fala, meu Deus, mas nem está falando de verdade. Se a palavra de Deus é verdadeira, você, querido, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o sol da justiça já brilhou na sua vida. Amém? E Ele já trouxe salvação e cura para você. Amém? Então vá desembestar pelo campo da vida, igual um bezerro bem alimentado, amado. Para de ficar olhando para o chão, para de ficar remoendo o problema que você tem, que não é maior do que Deus. Lembra do Deus que prometeu estar com você todos os dias, e vá saltar nessa vida igual um bezerro. Difícil, uma vida complicada, uma vida terrível, uma vida desafiadora, mas não vai ter nada maior do que o Deus que veio, que trouxe luz e me tornou um bezerro galopante nesse campo. Agora, se você não tem essa consciência, se você está ouvindo dizendo assim, querido, mas eu não tenho essa experiência com Cristo dessa forma. Tenha. O que é que você está esperando? É uma coisa complicada de fazer? Se com tua boca confessares a Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você confessar e crer, o sol da justiça vai brilhar para você também. Se você confessar e crer, cura e salvação virão para você também. Se você confessar e crer, você pode ser a pessoa mais plena, feliz e realizada desse mundo, não porque você tem tudo o que quer, mas porque você já tem o que precisa, que é Jesus Cristo na sua vida. E o que é que você está esperando? Venha, confesse, creia e deixe o sol da justiça brilhar na sua vida. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor,
porque nós estamos tão felizes, Pai. Felizes por Jesus Cristo, pelo Senhor que nos salva, pelo Senhor que nos cura, pelo Senhor que se torna a figura que comanda a nossa vida e nos permite, ó Deus, viver uma vida como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, uma vida abundante. Não uma vida isenta de problemas ou dificuldades, mas uma vida apesar de problemas e dificuldades, que já encontrou onde descansar. E que nós, Senhor, experimentemos de fato, como diz o Salmo, Senhor, que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom. E bem-aventurado é todo aquele que confia no Senhor. E mais ainda, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo Natal. Não te agradecemos por uma data, Pai, nós te agradecemos pela promessa realizada. Nós te agradecemos pelo Senhor ter se tornado homem, pelo Senhor ter se tornado, ó Deus, participante da nossa natureza humana, através da vinda de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque depois de 400 anos de silêncio, coisas incríveis aconteceram. Um anjo anunciou um nascimento miraculoso. Outro anjo anunciou uma intervenção divina. Anjos cantaram para a criança que nasceu. Homens sábios vieram do Oriente para ver essa criança. E hoje, Senhor, nós temos, pela fé, a mesma experiência de poder estar prostrados e adorados diante do Senhor Jesus. Que Ele seja, Pai, de verdade, no nosso coração, o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Que de fato, Senhor, nós possamos correr e saltar como bezerros bem alimentados, porque nós estamos, Senhor, protegidos, agraciados pela promessa do Senhor de salvação e bênção. E que tantas dificuldades que esse mundo trouxer, Pai, não apaguem da nossa consciência que Tu estás conosco. E que todas as coisas, Senhor, estão sob o Teu poder. E que nós possamos descansar de verdade, ó Pai, nessa certeza do convite amoroso que o Senhor Jesus fez para cada um de nós. Vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Senhor, pelo teu jugo e o teu fardo, que são muito mais leves do que os nossos. E aqueles que não têm essa experiência, Senhor, move corações, Deus, pela tua graça, que o Senhor Jesus possa fazer-se presente e reinar na vida dos que não te conhecem. Pai, deixa eu aproveitar que é o Natal e pedir do Senhor que nós tenhamos aqui corações de manjedoura que recebam Jesus Cristo, e que o Senhor faça toda a diferença nas nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido vocês a se colocarem em pé. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante,
seu amor lutou por mim. Diga. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Somos gratos, Pai, por esse amor maravilhoso que um dia nos alcançou, Senhor. Esse amor que tudo enfrentou, que tudo sofreu por nós, pecadores, Pai. Nós queremos declarar agora, nesse momento. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ó Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu imenso amor que um dia nos alcançou, que um dia alcançou a todos nós. Nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado por esse amor maravilhoso e misericordioso, Pai. Que você tenha uma semana abençoada, que você possa ser guiado por Jesus onde quer que você vá. Que você esteja presente aqui conosco no dia 6. Fique estendido o convite para você. Que você seja grandemente abençoado, que você dê seu nome, participe desse momento, que você esteja na comunhão dessa igreja, que você possa saber que o Senhor Jesus nasceu na sua vida, que você hoje é salvo. Deus você abençoe, até a próxima semana.